Em todos esses anos tocando esse canal aqui, eu acho que esse vídeo de agora será um dos mais complicados que eu já tive que fazer. Porque está difícil para eu conseguir juntar aquilo que eu sei que penso com aquilo que eu acho que sinto sobre esse assunto. E isso foi decorrente, na verdade, de assistir duas entrevistas ontem com a Carol Conká. Se vocês não estão acompanhando, a Carol Conká é uma rapper, ela estava participando do Big Brother e semana passada ela foi eliminada do programa com mais de 99% de rejeição. E ela sai ali com uma imagem da militância lacradora, de uma pessoa insuportável, e o que a Globo tem tentado fazer desde que ela saiu, e isso foi muito nítido ontem, né, porque ela esteve primeiro no Faustão, ontem no domingo, e depois, mais tarde, ela esteve no Fantástico. O que a Globo tem tentado fazer agora é humanizar a Carol Conká. E eu uso esse termo, humanizar, de maneira equivocada, propositalmente, porque ela é humana. Então os comportamentos que ela teve na casa são comportamentos humanos, o comportamento que ela tem agora saindo da casa são humanos, o modo como ela se comporta são comportamentos humanos. Só que eu uso esse termo justamente porque todo o processo que foi feito ao longo do programa e também com os espectadores e com essa rejeição enorme foi de desumanizar a Carol Conká. Então a intenção foi de vê-la como um monstro, como uma aberração, como alguém fora do normal e que passa a maltratá-los demais na casa e que tem comportamentos totalmente abjetos e repugnantes. Então, o que aconteceu foi, desumanizaram a Carol, ela sai do programa, a família dela sendo ameaçada, um esquema de segurança para protegê-la, porque as pessoas querem bater na Carol Conká agora, e o esforço é contrário. O esforço é de mostrar para as pessoas que não, a Carol Conká não é uma aberração, a Carol Conká não é desumana, ela é uma pessoa como qualquer outra e com suas contradições. Então, eu quero partir disso para compreender algumas coisas, na verdade, né? Talvez, como eu falei, esse é um vídeo complicado, um vídeo que não está muito claro na minha cabeça. Talvez fosse melhor fazer escrito isso aqui, porque daí eu conseguiria juntar as pontas soltas. Mas vamos tentar aqui fazer esse esforço. Eu quero que você me acompanhe aqui nesse esforço. A primeira coisa tem a ver com a desumanização, que é algo que todos nós fazemos. Você pode achar que não faz, você pode achar que você nunca cometeu esse tipo de recurso conceitual de bestializar os outros, mas a gente faz o tempo todo isso, na verdade, né? Quando a gente chama, por exemplo, o gado bolsonarista ou chama de bolsominions, o que a gente faz é justamente isso, é desumanizar o opositor político, é desumanizar o seu antagonista, é desumanizar o outro. Então o gado é um animal irracional, o gado é um animal que não pensa, é burro, é estúpido, fica pastando, obedece ao fazendeiro, vai pro abate. Então a gente desumaniza, né? A gente pega um grupo de opositores, desumaniza esse grupo e transforma num animal irracional que vai pro abate. Quando a gente chama de bolsominion, você tem lá aqueles personagens do meu malvado favorito, né, os Minions, que são bichinhos quase irracionais, né, que só obedecem ao líder. Ou seja, você desumaniza a pessoa. E esse recurso da desumanização é um recurso antiquíssimo, na verdade. Diferentes povos faziam com povos adversários. A escravidão foi isso, né? Toda a escravidão na história da humanidade, incluindo a escravidão moderna, com os negros que eram arrancados da África e levados para as Américas, esse é um processo de desumanização, é um processo de ver o outro não como um ser humano, mas como um bicho inferior e que pode, desse modo, ser dominado. Eu estou fazendo nesse momento agora o curso do Gessé Souza de Sociologia, lá no ICL, e o Gessé Souza é brilhante a explicar isso, né? Como isso é um mecanismo de opressão mesmo. Quando você desumaniza toda uma categoria de pessoas, por exemplo, os pobres, ou os negros, ou os periféricos, ou as mulheres, ou os homossexuais. Quando você faz isso, quando você torna essa categoria inteira de pessoas numa subcategoria, isso facilita a dominação. Eu estou lendo um livro bem interessante, toma muito tempo lendo esse livro, na verdade, porque é um livro longo e tem alguns pontos para reflexão ali. Eu estou lendo o livro da Anne Applebaum sobre a Cortina de Ferro, quando ela conta o processo que se deu na Europa oriental quando são implementados regimes socialistas. E tem um ponto ali, se não me engano, ela cita um escritor, não sei se é o iugoslavo, não sei se é o escritor, eu não me recordo de qual país que era o escritor, mas ela cita o escritor dizendo o seguinte: você sabe que tem uma coisa errada
quando a cena, em vez de ser 2 policiais levando um prisioneiro, né, levando um acusado, levando um criminoso, em vez de você ver essa cena, você passa a ver um policial levando 20 prisioneiros. É o ponto no qual você percebe que já não é mais um regime que a opressão é física, quando você tem, sabe, a força repressiva do Estado prendendo um opositor político, por exemplo, prendendo, sei lá, um criminoso qualquer, um criminoso comum, mas é quando essa opressão passa a ser simbólica. Então, assim, um policial leva 20 prisioneiros porque esses 20 prisioneiros sabem que não tem saída. Mesmo se eles fugirem desse policial único, eles sabem que não tem onde se esconder. Que nesse regime que eles estão, nesse sistema que eles estão, não tem fuga. Então, se a gente pensar, por exemplo, no regime da escravidão, o que acontece? Você tinha um feitor, você tinha um capitão do mato para 50 pessoas escravizadas. E por que acontecia isso? Porque essa pessoa escravizada, ela sabia que se ela conseguisse fugir daquele local, fugir daquela plantação, daquela fazenda, ela não teria liberdade nenhuma. Ela sempre seria um sub-humano numa sociedade que a considerava como inferior. Então não havia escapatória. É uma opressão simbólica, para onde não tem fuga, não tem, sabe, para onde ir. Então, o que o Gessé fala, esses exemplos são meus, mas o Gessé fala justamente isso, né? Que na sociedade brasileira, o que há é justamente essa noção de inferiorizar todo um segmento social, toda uma classe de pessoas, toda uma etnia, porque assim é muito mais fácil você oprimir essas pessoas. Então você tem alguns poucos feitores, alguns poucos capitães do mato que conseguem subjugar toda uma sociedade. Milhões de pessoas que estão sob esse jugo simbólico. Não é um jugo apenas repressivo, não é um jugo apenas da força da violência, é um jugo simbólico, é uma prisão simbólica, é uma prisão mental, intelectual, cultural, da onde não há saída, da onde você não consegue encontrar uma fuga. Eu me lembro quando eu comentei aqui a entrevista que o Drauzio Varela fez com o Mano Brown. E o Mano Brown falava isso, né? Que quando ele era criança, quando ele era adolescente, o Drauzio tinha perguntado para ele quais eram os sonhos dele, né? Ele falou assim, não tinha sonhos. Eu não tinha nem condições de sonhar. Então essa é a prisão mental, essa é a prisão cultural, essa é a prisão da subjugação. Essa é a prisão da desumanização também. Quando a pessoa não se sente humana o suficiente ao ponto de poder ter sonhos, ao ponto de poder almejar qualquer coisa que não seja aquele mundo no qual ela vive. Então, a desumanização é uma das táticas mais antigas que existem para subjugação. Basta pensar no nazismo. O nazismo fez isso. O nazismo transformou os judeus, equiparava os judeus a ratos. Então, assim, o cidadão alemão branco, ele não precisava se preocupar com os ratos, porque o regime daria um fim nesses ratos. Então, não precisava se preocupar nem em exterminar os ratos e muito menos se preocupar com o destino dos ratos. Quem se importa com o rato? O rato é para ser exterminado, é uma praga. Então você vai criando toda essa mentalidade coletiva que vai criando também, como consequência disso, estruturas de dominação. Então todos nós, de um modo ou de outro, repito, usamos técnicas, usamos alguns princípios de desumanização dos nossos adversários. A gente faz isso. E talvez seja um instinto meio que natural, quase primitivo, né? De grupos mesmo, né? O nosso grupo contra o outro. O nosso grupo é melhor, é superior, e outro grupo é inferior e tem que ser derrotado, extirpado, escravizado, subjugado ou qualquer outra coisa. A gente vê muito isso na política. A gente vê muito isso, assim, recorrente na política, ainda mais com esse tipo de polarização. Eu falei ontem sobre isso, né, polarização política, que tem a ver com essa mentalidade de um grupo contra o outro, e é uma simplificação do debate político, como se só houvesse dois grupos. Então é um binarismo, uma mentalidade binária, como se só houvesse duas posições, e você vê isso também em vários outros pontos. E um desses foi com a desumanização, não apenas da Carol Conká no Big Brother, mas também de um tipo de militância. E daí você tem um segundo aspecto, um segundo elemento, que é o da rotulação das pessoas. Então a gente tem um repertório de rótulos e a gente vai jogando nas pessoas esses rótulos. Então você tem lá os comunistas, você tem lá os liberais, você tem lá os conservadores, os reacionários, você tem uma série de rótulos que você vai jogando, fascista. E esses rótulos, mais do que explicar a realidade, eles têm um papel diferente. Eles têm um papel de simplificar a realidade. Eles têm um papel de não propiciar o debate, mas de vetar o debate. Porque quando você rotula alguém, você está simplesmente pondo a pessoa numa caixinha, delimitando o que aquela pessoa é, e assim você, assim como os nazistas fizeram com os judeus, né, chamando de ratos, você não precisa nem sequer
pensar sobre aquelas pessoas, sobre aquele grupo. Ah, mas são comunistas, então não preciso pensar sobre eles. Já sei o que eles são. Ah, são liberais, então não preciso pensar sobre eles. Então você rotula as pessoas, você joga essas etiquetas nas pessoas. Ah, é um bolsominion, então eu não preciso nem pensar nesse bolsominion porque eu sei o que ele pensa. Eu sei como ele se comporta. Assim você veta o debate e você simplifica uma realidade que é profundamente complexa. Ela é tão complexa que a gente nem sequer consegue compreender a complexidade desse mundo complicado no qual a gente vive. É muito mais fácil jogar esses rótulos, é muito mais fácil classificar as pessoas. Então, quando você tem, por exemplo, essa militância que ficou simbolizado, né, pela Carol Conká ou pela Lumena no Big Brother, você tem uma militância que opera desse modo, rotulando as pessoas também. E do outro lado, você tem grupos rotulando esse tipo de militância. E assim por diante, as pessoas estão o tempo todo rotulando umas às outras. Apenas nós estamos livres de rótulos. Nós somos complexos, nós somos contraditórios, nós temos nuances. Mas os outros não, os outros são rótulos, os outros são simplificados, os outros são objetos, os outros são meros símbolos. E daí, olhando esse esforço de humanização, né, ou de reumanização do Carol Conká, eu percebo como estão empreendendo justamente essa tentativa de mostrar a Carol Conká como uma pessoa com várias nuances, com várias facetas, que não é apenas aquele rótulo. Ela não é apenas a vilã do Big Brother. E tanto que eu falei sobre isso, né, quando ela foi eliminada, que eu falei que faria falta porque nesse tipo de programa você sempre tem um vilão, sempre tem um mocinho, e daí você vai criando esse tipo de conflito que é o que as pessoas querem ver. E quando perguntado no Fantástico se ela se via como vilã, ela falou que não. E todo mundo, eu também falei naquele vídeo sobre isso, todo mundo é o herói de sua própria história. Mesmo o vilão, ele se vê como herói, porque ele é a pessoa que está fazendo coisas justas. Então ela não se vê como vilã. Então eles tentam mostrá-la como uma pessoa complexa. Como todos nós somos. Todos nós somos contraditórios. E todos nós, às vezes, nos surpreendemos com nossas próprias atitudes. E aqui entra um último elemento que eu quero falar com vocês, e talvez seja a chave para compreender essa minha inquietação de hoje, né? Porque a Carol Conká, ela diz que ao se assistir, ela não se viu retratada ali, que ela não é assim, ela não é daquele jeito. E o fato é que todos nós, em nossas interações sociais diárias, a gente usa como se fossem máscaras sociais, né? Então você tem uma máscara que é a sua máscara com a família, você tem uma máscara social que é a máscara com seus amigos, você tem uma máscara que é a máscara no seu ambiente de trabalho, você tem uma máscara na internet, no seu avatar, a gente tem diferentes modos de operar socialmente. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que no ambiente de trabalho é um excelente profissional, é um excelente patrão, que com os amigos é super gente boa, mas quando chega em casa o cara espanca a mulher e os filhos. Então são diferentes máscaras sociais e na casa ele é um tipo de pessoa, ele é um monstro. Fora ele é gente boa pra caramba. E vice-versa também. Você pode ter, por exemplo, uma mãe extraordinária, uma ótima esposa, mas quando vai para a empresa, ela como gerente da empresa é um monstro, é uma pessoa odiada por todos. Nós somos essas pessoas contraditórias. E o que acontece nesse Big Brother, o que acontece com essa imagem que a Carol se vê de si própria, né, e que ela não se reconhece, é que, e a gente pode voltar aqui na analogia do nazismo também, como eu falei ali dos alemães que simplesmente abandonaram os judeus porque eram ratos, muitas vezes esse tipo de confronto com esse desdobramento dessa personalidade, né, como se tivesse um monstro dentro de nós sempre prestes a sair, nos assusta porque pode nos dar uma mensagem de que todos nós, em certas condições, em determinados momentos, talvez permitamos que esse monstro saia. Eu vi uma vez uma entrevista com um soldado, ele era veterano da guerra do Iraque, se não me engano, ou do Iraque do Afeganistão, e ele falava o seguinte, que quando ele foi para a primeira vez para a guerra, e ele matou a primeira pessoa, ele disse que veio uma adrenalina que percorreu o corpo dele, e ele queria fazer de novo isso. E ele começou a se assustar consigo próprio, porque ele tinha um desejo de matar os outros que ele não sabia que existia nele. E quando a gente pensa em situações, sabe, críticas da sociedade, né, sei lá, em calamidades, em genocídios, a gente vê pessoas que seriam totalmente comuns cometendo atos que seriam desumanos, só que são totalmente humanos, porque os seres humanos fazem isso. E fazem isso ao longo de toda a sua história, né? Eu até mencionei também recentemente o experimento da prisão de Stanford, quando estudantes universitários são levados
para um experimento, né, para uma simulação de uma prisão, alguns eram guardas e outros eram prisioneiros, e como isso foi extraindo dessas pessoas, dos que eram os guardas, um ímpeto quase sádico de maltratar os prisioneiros. E daí depois, quando confrontados, né, eles pegam lá os que eram os presidiários e pegam os que eram os guardas, e eles vão ser confrontados, vão conversar uns com os outros, e daí um deles fala assim: eu não sabia que havia dentro de mim isso. Eu não sabia que tinha esse tipo de sadismo dentro de mim. Eu realmente não sei se eu consegui ser claro aqui com vocês, eu não sei. Como eu disse, as ideias estão em ebulição aqui, né? Eu estou tentando compreender o que eu vi ontem, né? Como eu falei, essa tentativa de redimir a Carol Conká, de tentar mostrar que ela não é aquilo que ela estava na casa, sendo que ela era aquilo também. E tentar mostrá-la como artista que ela é, como a pessoa que ela era antes, ou, sabe, recuperar a imagem dela de algum modo, porque a Globo também tem, se for pensar, uma culpa na destruição da imagem dela, ao mesmo tempo em que isso vai revelando contradições que são inerentemente humanas. Tanto individualmente, tanto nós, com essas facetas que a gente nem sequer conhece que existem dentro de nós, como também nas nossas interações, né? O modo como a gente rotula os demais, o modo como a gente desumaniza os demais, o modo como a gente, em certas condições, se transforma em algo que não seria humano em vários sentidos, ou que é profundamente humano, né? Demasiado humano, como diria Nietzsche. Bem, eu quero saber o que vocês pensam aqui. Como eu falei aqui, eu tô pensando em voz alta, na verdade. Esse vídeo foi pensando em voz alta. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui. Se vocês viram as entrevistas da Carol Conká ontem, né, no Faustão e no Fantástico, o que você pensa dessa tentativa agora da Globo de recuperar a imagem dela, se vai funcionar de um modo ou de outro, e a surpresa da própria Carol Conká ao se ver, né, no programa, como ela não se enxergava daquele modo, ou como ela virou outra coisa. O que você pensa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o curso do GC Souza no ICL e também tem o meu curso de escrita e narrativas por lá. Tem vários cursos, na verdade, você pode se tornar um membro e fazer todos os cursos que tiverem na plataforma. O curso do GC, para mim, está abrindo os olhos, é um complemento ao livro dele, Elite do Atraso. Confiram e também confiram meus livros sobre o Bolsonaro e também um romance histórico sobre Jesus, o Rei dos Judeus. Abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!